Quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei aqui fazendo um breve comentário da lição de número 5 do dia 31 de outubro de 2021, que é também o dia da Reforma Protestante. E o tema desta nossa lição é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Durante este quarto trimestre, nós estamos estudando o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. Antes de iniciar o comentário desta lição, quero te pedir que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva. Acione aí o sininho para todas as vezes que eu publicar novos vídeos, você ser informado. No início da semana, eu já publiquei um vídeo fazendo a apresentação da lição, o tema, o texto áureo, a verdade prática, a importância da leitura diária, que devemos aí todos os dias estar fazendo os nossos devocionais, a leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25, capítulo 2, versículo 1 a 5, como apresentei o objetivo geral, os objetivos específicos da nossa lição. Então, neste momento, já vamos aqui para a introdução da nossa lição. O autor diz assim: Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. E Paulo, como um bom conhecedor da lei, um bom conhecedor aí dos livros deixados aí dos profetas, a palavra de Deus diz que ele estudou aos pés do mestre Gamaliel, era um profundo conhecedor das leis, de tudo. Quando ele encontra com Jesus ali, a caminho de Damasco, ele vem entender que Jesus era, de fato, o Messias prometido e o Salvador de todos os homens. Este conhecimento, esta verdade revelada, levou o apóstolo a pregar com intensidade a mensagem da cruz, o Cristo da cruz, que é o que nós vamos tratar hoje nesta lição. E esta pregação foi tanto aos judeus como também aos gentios. E o tema da nossa lição, que é para nós também um fato que deveria ou que deve estar sempre presente no nosso ensino, na nossa pregação, é a mensagem de Jesus Cristo e este crucificado. Esta não deve ser uma mensagem só de Paulo. Ela deve ser a mensagem da igreja. Jesus Cristo é o centro da mensagem cristã. Jesus Cristo crucificado. Porque a morte de cruz do nosso Senhor, ela vem trazer para nós a salvação. Porque a crucificação de Jesus, a sua morte ali na cruz, ela tem um motivo principal, que é a redenção do homem. A palavra redenção, tanto no Antigo Testamento como no Novo, significa tornar a comprar por um preço, livrar da servidão por preço. Então, a morte de Cristo ali no Calvário é o preço que foi pago por nossa redenção. Quando nós aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus, nós estamos aceitando que Ele já pagou o preço por nossa salvação ali na cruz do Calvário. E assim nós somos redimidos diante de Deus e somos aceitos por Ele. Porque o Senhor Jesus
é o nosso Redentor e a sua obra expiatória é a nossa redenção. E isto é algo que nós devemos pregar, deve fazer parte da nossa mensagem, não é? É o centro da mensagem. É a morte de Cristo, é a salvação provida por Cristo, é o próprio Cristo, toda a obra realizada por Ele. Então é isso que nós vamos estudar aqui, da mensagem pregada por Paulo ali após a sua salvação. Então, para ressaltarmos esta centralidade do Evangelho de Cristo, é que nós vamos atentar para algumas expressões utilizadas pelo apóstolo Paulo em suas cartas. Termos como Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Aí o autor diz aqui: nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. E no nosso tópico de número 1, nós vamos iniciar falando sobre a centralidade da pregação de Paulo. Subponto 1, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. No ministério de pregação, a mensagem de Paulo está registrada logo aqui em Atos capítulo 9, versículo 20. Olha o que diz o texto. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E na sequência aqui do texto, nós vemos as pessoas atônitas por ouvi-lo falar de Jesus a quem antes ele perseguia. Então agora, aquele perseguidor implacável do povo de Deus, ele tem aqui uma mudança de atitude. Ele vem trazer revelação do próprio Cristo, aquele que ele teve o encontro ali em Damasco, o qual teve uma comunhão que alguns entendem que nesses 3 anos que ele ficou ali na Arábia, ele recebeu revelações do Espírito Santo acerca de Jesus, e é neste nome que ele começa a pregar a mensagem da cruz e a defendê-lo nas sinagogas, impactando todo o povo ao redor. Então, todo aquele conhecimento que ele recebe, que o Espírito Santo revela a ele, é o que ele está ensinando ao povo. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 17 e 18, ele vem falar dessas revelações que ele recebeu, ou desse tempo que ele ficou ali recluso. Diz lá: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém. E é também na carta aos Gálatas que ele diz, capítulo 1, versículo 11 e 12: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E é este ministério de pregação que vem envolver agora o apóstolo Paulo, a pregação do Cristo crucificado. Ainda diz aqui na lição: por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Então, a sabedoria de Deus aqui pregada por Paulo está na pessoa de Jesus Cristo. A pregação de Paulo é uma pregação cristocêntrica, e esta também deve ser a mensagem da igreja. O ponto 2 traz o título: a palavra da cruz é a loucura da pregação. E aqui nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é
o poder de Deus. Então, Paulo aqui está trazendo para aqueles irmãos o grande valor que tinha para aqueles salvos de Corinto a salvação em Cristo. Enquanto gregos, enquanto gentios, que eram os gregos, enquanto judeus e gregos tinham olhares diferentes sobre a cruz de Cristo, para os judeus era um escândalo. Para os gentios era uma loucura. Eles não conseguiam entender como a morte de Jesus, daquela maneira, podia trazer algum benefício para aqueles homens. E Paulo está dizendo, para eles podem ver como loucura, como escândalo, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Através da cruz, o salvo descobre a justiça, a graça e o perdão de Deus. O ponto 2 traz o título A Palavra da Cruz é a loucura da pregação. E aqui nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, aqueles homens que não entendiam a palavra da cruz, que havia como uma loucura, porque davam um grande valor à sabedoria humana, davam um grande valor à oratória, ao argumento filosófico. Eles viam a morte de Jesus como como uma loucura, como Paulo mesmo diz aqui. E por isso pereciam. Paulo diz, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Deve haver aí uma grande diferenciação entre o salvo e a visão de quem está no mundo. Quem está no mundo não entende, não é? Aqui são representados por dois povos, judeus e gentios. Eles não entendem. Paulo mais à frente vai dizer que para os judeus o Cristo crucificado era um escândalo. Para os gentios, uma loucura. Porque para eles a morte de cruz era uma vergonha, era uma fraqueza, não é? Como que sofrer o que Jesus sofreu poderia prover algum bem para eles? E esta ideia, ela estava começando a se infiltrar, não é? Que é uma ideia do mundo, estava começando a se infiltrar ali no meio dos coríntios. E é por isso que Paulo, ele vem aqui trazer vamos dizer assim, vem trazer aí uma admoestação, uma exortação para que eles entendessem o valor da cruz de Cristo, da salvação em Cristo. Ao ilustrar essa loucura humana dos judeus e os gregos desprezando a cruz, Paulo está mostrando que eles desconheciam a justiça, o perdão de Deus e a sua graça representada ali por Cristo na cruz. E esta facção dos coríntios, esta negligência, não é, deles a dar ouvidos a essas ideias ou estar infiltrado no meio deles, é uma forma de negligenciar toda a salvação provida por Deus, não é? Através de Cristo ali na cruz do Calvário. Paulo ainda, no versículo 18, ele vem argumentar que esta sabedoria humana, no caso, a capacidade de ver e entender a realidade, é demonstrada pela cruz como loucura.
Mas nós, cristãos, devemos abandonar os apelos destas ou de qualquer filosofia humana, não é, de racionalismo, e crermos na revelação da palavra. Se nós quisermos manter a unidade essencial de Cristo, o nosso olhar deve estar sempre voltado para a cruz, porque foi a cruz de Cristo, é a cruz de Cristo que vem aqui prover salvação para o homem. O ponto 3 diz assim: para os judeus e gregos. O autor vem dizer aqui que para os judeus, o Cristo crucificado era uma pedra de tropeço. Ele cita aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, olha o que diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os gregos aqui vamos trazer como os gentios. Então, enquanto os judeus esperavam um salvador político, os gentios desprezavam qualquer um que tivesse sido crucificado. Mas Paulo ele vem trazer aqui em 1 Coríntios capítulo 1, 27, uma explicação para isto. Mas Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que de nenhuma carne se glorie perante ele. Porque a salvação provida por Jesus ali na cruz, ela não tem uma explicação em teorias, ela não tem uma explicação para vamos dizer aí, um filósofo, um erudito, não é? Ela tem aspectos espirituais que apenas o salvo em Cristo consegue enxergar. A graça de Deus, ela só passa a fazer um sentido para o homem a partir do momento que ele a experimenta. A partir do momento que o Espírito Santo vem revelar a ele, não é? Esta revelação, ela não pode ser explicada para os judeus e gregos, que vamos dizer aqui que são aqueles homens que ainda não haviam aceitado a Jesus, não podem ser entendida por eles porque eles ainda não tinham vivido esta mensagem poderosa da palavra de Deus, ao qual Paulo estava pregando ali. E quando ele vem admoestar este povo, quando ele vem ali trazer esta palavra para a igreja de Corinto, ele quer trazer à luz a tão grande salvação que eles estavam experimentando. Então aqueles homens não entendiam, assim como hoje muitos não entendem, porque é algo espiritual. O autor diz aqui: o evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Então, aqueles homens, esses homens aqui que davam importância à filosofia, eles não criam. Por isso, perecia, conforme o versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. Por quê? Porque através dela o homem é salvo. Ele é salvo de toda a sua maneira, sua vã maneira de viver. E enquanto gregos e judeus não experimentavam, eles estavam ali querendo influenciar a igreja de Cristo. Como muitas vezes acontece nos dias de hoje, alguma ideologia, filosofia contrária à palavra de Deus, que às vezes quer entrar em nosso meio. Por isso a importância de conhecer
a mensagem da cruz. Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade. Todo aquele que nele crê. Amém? O tópico 2 traz o tema expressões-chave na doutrina de Paulo. Então, neste tópico aqui, nós vamos ver alguns termos muito utilizados nos ministérios de pregação do apóstolo Paulo. O primeiro dele é o termo Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, o autor diz aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo. A palavra Evangelho de Cristo, conforme Romanos 1,16. E o autor ainda diz, das 76 ocorrências desta palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Então, o Evangelho de Cristo, ele é o tema central da doutrina ensinada pelo apóstolo. E o significado da palavra evangelho, do grego euangelion, significa o prefixo eu, bom, bem feito. Então, a palavra evangelho traz o significado de boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. E aqui ainda o autor vem fazer menção da ordem dada a Cristo, aos seus apóstolos em Marcos 16 e 15. Veja que a boa nova, o evangelho, ele deveria ser ensinado a toda criatura. Então ali Jesus está falando para um grupo de homens, seus apóstolos, na sua maioria ou todos judeus, que esta mensagem deveria ser levada a toda criatura. E o apóstolo Paulo, ele vem trazer o evangelho também aos gentios, as boas novas do evangelho aos gentios. Como isso? Através dos seus ensinos. Muito do que Paulo fala em suas cartas estão presentes nas verdades ensinadas por Jesus aos seus apóstolos. Nós sabemos que ele recebeu do próprio Senhor, ele mesmo diz, não recebeu de homem, mas recebeu do próprio Senhor as mensagens entregues àqueles irmãos, formando aí as doutrinas da Igreja de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo ele está bem presente na mensagem paulina. Veja o que ele diz aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E que justiça é esta? É a justiça outorgada, concedida, produzida e imputada por Deus ao pecador arrependido e por meio do nosso Senhor Jesus. E esta justiça, ela é revelada de fé em fé, significando que só é alcançada pela fé nos méritos de Jesus, na sua obra salvífica. Na cruz do Calvário, Jesus recebeu toda a justiça de Deus em favor do pecador. Portanto, a mensagem do apóstolo era o evangelho da paz e da justificação perante o Deus Pai. Então, ele diz que a mensagem é poder de Deus, não é? Porque é ela que tem o poder de transformar a vida do homem. E isso está presente na sua palavra. O autor diz aqui: o seu evangelho era a manifestação do poder de Deus. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. A segunda expressão-chave utilizada por Paulo é Cristo
crucificado. Este é o tema central do ensino paulino. Ele mesmo diz: mas nós pregamos o Cristo crucificado. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo. E é exortando ali os Gálatas que ele diz: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Então, Paulo, quando ele vem aqui exortar aqueles irmãos em Gálatas, ele faz menção a tão grande salvação recebida por eles. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. E aqui também aos irmãos em Gálatas. O Cristo crucificado diante dos judeus foi inaceitável, tanto quanto foi loucura para os gentios. No entanto, para os filhos de Deus, ele é o Messias prometido, não é? Ele é o Messias prometido, o qual eles receberam em suas vidas. Paulo vem dizer aqui, quando vem tratar do Cristo crucificado, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 24, que o Cristo crucificado era poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, enquanto o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, ele afirma que é poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz, ela não traz, não apresenta uma ideia de fraqueza ou loucura, mas ela apresenta o poder e a sabedoria de Deus. Para quem? Para aqueles que creem. O crer no Salvador é primordial para que tudo, não é como já disse antes, tudo relacionado à salvação em Cristo seja entendido por todos nós. E esta mensagem, não é, do Cristo crucificado, ela precisa ser resgatada, né, no meio dos cristãos. Não é? É importantíssimo que ela seja pregada nos púlpitos evangélicos, que ela esteja nas nossas mensagens enquanto estamos pregando, ou também quando estamos evangelizando as pessoas, e não apenas em algumas comemorações, onde lembramos aí a morte de Cristo, mas ela faz parte da doutrina da expiação e ela precisa ser pregada e ensinada. E ela está presente aqui nas cartas do apóstolo Paulo. Veja o que o autor diz aqui na lição: não podemos deixar de pregar a Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. E o terceiro ponto deste tópico traz o título Cristo ressurreto. Esta é outra expressão-chave da teologia paulina, a proclamação que Jesus Cristo ressuscitou. Então, a cruz, representando a morte de Cristo, ela também está ligada à ressurreição de Jesus. Porque se Jesus tivesse apenas morrido e não ressuscitado, o ensino daqueles apóstolos, o ensino de Paulo seriam vão, não teriam a importância que tem. Então, a ressurreição de Cristo, ela também é outro fator importante, tanto na pregação paulina, como também aqui na pregação da igreja. Se aos Gálatas ele faz menção ao Cristo crucificado, aos irmãos de Corinto ele vem falar também da sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13, 5.
13-5. Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefa e depois pelos 12. Então, a verdade registrado nas Escrituras, Paulo faz menção aqui ao registro das Escrituras, da ressurreição de Jesus, ela também precisa estar ligada à pregação da morte do nosso Salvador, porque a ressurreição de Jesus é a vitória da igreja. O autor diz aqui: a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. O nosso Senhor é proclamado como o crucificado e, ao mesmo tempo, o ressurreto. Então, a sua ressurreição, ela também é muito importante na nossa pregação. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15, 12, 14. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E aqui então, destaque especial a apresentação também de Jesus ressurreto, não é? O autor, o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Essas duas ações ou essas duas doutrinas, elas são fundamentais para a vitória do salvo, a vitória da igreja, não é? Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele para a vida eterna. Tópico 3 vem tratar de os efeitos da mensagem da cruz. A mensagem da cruz que chega na vida do cristão que a recebe, ela produz 3 aspectos aqui que o autor separou. O primeiro, uma vida no poder de Deus. O segundo, uma vida de humildade. O terceiro, uma vida de dependência do Espírito. Quando vemos aqui esse termo, uma vida no poder de Deus, vem tratar aqui principalmente do poder manifesto na vida do salvo. O Senhor Jesus, ele pode usar todos os salvos na sua pessoa como instrumentos para salvar o pecador, para curar enfermos e libertar as almas dos demônios, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. Então, a salvação em Cristo, que aqui o autor coloca como um milagre, que é o primeiro milagre que o homem recebe, é o milagre da salvação. Ela traz aí poder de cura, de libertação, sendo aí algo que deve acompanhar a vida do cristão, não é? Como aquele que serve no reino de Deus. A mensagem que nós pregamos não é filosofia humana, mas poder divino para a transformação de quem crê no Evangelho. E este poder de Deus, ele é manifesto na vida do salvo, trazendo aí transformação para o mundo. O subponto 2, uma vida de humildade. O autor diz aqui: quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Enquanto a sabedoria do mundo exclui a Deus, enaltece o próprio homem e se recusa a reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, a sabedoria de Deus nos faz prostrar diante dele e nos faz também
servir ao outro em humildade, servir a Deus, servir as pessoas, não é? Na igreja, a igreja está a serviço um dos outros, não é? Nós estamos para servir, e isto é um dos pontos da humildade. O próprio Senhor Jesus deu-nos exemplo de humildade. Quando ele fala lá em Mateus 18:14, ele fala que nós devemos ser humilde como uma criança, e este será o maior no reino dos céus. Paulo, em Colossenses 3:12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade. Colossenses 3:12. Então, nós devemos ser manso e humilde de coração, como o nosso Senhor Jesus nos ensinou. E o autor fecha aqui esse subtópico dizendo: a mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. O subponto 3, uma vida na dependência do Espírito Santo. Então, a mensagem da cruz, os efeitos da mensagem da cruz devem nos levar a depender exclusivamente do Espírito Santo. O autor diz assim: como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, somos estimulados pelas Escrituras, pelo próprio Espírito Santo, a depender e confiar totalmente nele. Porque se nós confiarmos em nós, nós vamos perecer. O Espírito Santo, ele é aquele que nos leva à santificação. É ele que nos leva a glorificar o nosso Deus. É ele também que nos leva a propagar a mensagem da cruz. Nós precisamos pregar o Cristo da cruz, o Cristo que ressuscitou, para que as pessoas venham tomar conhecimento da grande obra realizada por ele ali na cruz. Esta foi a mensagem do apóstolo Paulo, não é? Nós devemos estar constantemente preparado com a ajuda do Espírito Santo para pregar a palavra da cruz. E eu concluo com o texto deixado aqui para nós na lição, que diz assim: a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura, liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Amém? Quero neste momento agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui aprendendo a palavra dele e podendo aqui ministrar também aos vossos corações. Quero pedir a Deus neste momento que ele ministre através do Espírito Santo melhor no coração de cada um de vocês. Que ele também venha abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua igreja e a escola dominical a qual você pertença. Vá na sua escola no próximo domingo aprender aí o que o seu professor tem para te ensinar sobre esta importante lição. Deus abençoe a todos.